Graça e paz, queridos. Um bom dia para você, para sua família. Aqui é o pastor Wagner Poubel. Nós estamos no podcast dos discípulos e fazendo 40 dias de fé. Hoje é o dia 6 e nós vamos conversar sobre por amor. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria por amor? Há alguns anos, a frase acima foi usada numa chamadas publicitárias de uma novela de televisão. A emissora tentava chamar a atenção dos seus telespectadores ao revelar alguns detalhes da trama, em especial as loucuras que os personagens faziam quando estavam apaixonados. Em outro contexto, os cristãos fazem a si próprios a mesma pergunta. É claro que não se trata do mesmo tipo de amor. Falamos aqui do amor ao próximo, que nos leva não a atos tresloucados, mas a uma busca crescente por Deus, em benefício de outras pessoas. Para que isso fique mais claro, vamos voltar a uma história que falamos há 3 dias, o caso do centurião de Cafarnaum. O que teria motivado aquele homem a quebrar barreiras sociais e procurar Jesus para que curasse o seu servo? Pensemos um pouco sobre o oficial. Ele parece mesmo uma pessoa incomum. Primeiro, porque o Evangelho explica que ele era amigo dos judeus a ponto de ter sido um dos responsáveis pela construção da sinagoga da cidade, Lucas 7,5. Um pouco antes, em Lucas 7,2, diz que o centurião romano estimava muito o servo, que estava gravemente doente. Isso diz muito sobre aquele homem. Num tempo em que os escravos eram não mais do que ferramentas vivas, ele tinha um apreço especial por seu empregado. O comportamento estranho para o chefe militar de um exército de ocupação. Pois ele não só tinha grande estima pelo doente, como, para salvá-lo, dispôs-se a procurar aquele que muitos na época chamavam de Rei dos Judeus. O amor fraterno que o centurião sentia por seu servo o levou a deixar de lado os empecilhos e uma expressão de fé que mereceu elogios de Jesus. Muitas vezes a nossa fé é motivada pelo amor, como no caso do centurião. A doença de uma pessoa amada desperta a fé que nos leva a interceder. Um parente que tem problemas com drogas é a razão para que nos coloquemos diante do Pai para, em oração, pedir a sua graça se manifeste e concede libertação. Quando amamos, lutamos pelas pessoas que são importantes para nós, mas apenas a nossa vontade e o nosso amor são insuficientes para resolver a briga. E que a arma pode ser mais poderosa do que a fé em um Deus que tudo pode. Persistentes, pacientes e resistentes. O capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios é muito lembrado em casamentos. É conhecido como o capítulo do amor, mas ele também nos ajuda a entender o mecanismo pelo qual a fé e o amor andam juntos. O versículo 2 fala diretamente sobre isso. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. O amor nos torna persistentes, pacientes, resistentes, mesmo quando tudo parece perdido. Tudo isso é descrito por Paulo no capítulo do amor. Esses atributos tornam o intercessor mais forte. Ele não deixa de interceder quando não vê avanços, continua apoiando e exortando a pessoa amada, insiste em orar mesmo quando outros não enxergam a solução e até quando a própria pessoa amada desdenha dos seus esforços. Quem convive ou conviveu com alcoolistas sabe como essas reações podem ser exasperantes. Quem ora assim vê a cura não pelos olhos físicos, mas enxerga a cura pela fé. Há um outro aspecto surpreendente na personalidade do centurião descrito pelo Evangelho, que está relacionado com a forma com que ele expressa a sua fé. Se Jesus aceitara ir até sua casa e falou que curaria o seu servo, por que ele não deixou Jesus entrar? Para compreender isso, é preciso primeiro entender que um mestre judeu não poderia entrar em qualquer lugar.
Segundo o costume da época, se ele entrasse na casa de um gentio, como era o caso do centurião, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Sabendo disso, o oficial romano pediu que Jesus concedesse a cura ao servo a si mesmo de longe. Dize, porém, uma palavra, e meu servo será salvo, diz a segunda parte de Lucas 7,7. Uma atitude humilde que vinha de uma pessoa com todas as condições de dar ordem a quem quer que fosse. Era o comandante de um batalhão do exército mais poderoso da terra naquela época. A fé do centurião se apoiava na humildade ao reconhecer que nada que ele pudesse dizer seria capaz de salvar o doente. Apenas Cristo poderia fazê-lo. A Bíblia diz com todas as letras que temos razão para sermos humildes. Ela nos lembra que viemos do pó e a ele voltaremos. Gênesis 3:19. E que antes de sermos resgatados por Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Quem somos, então, para merecer a cura, bênção, milagre ou salvação da parte de Deus? Melhor então agir como centurião e dizer: Senhor, eu não sou digno, mas que bom que o Senhor me ama e me acompanha nesta jornada de fé, montanha acima. Tire um tempo, uns 10 a 15 minutos para meditar. Há alguém por quem eu deveria orar com humildade e amor? Pense nisso. Coloque o seu amor em prática. Aumente o seu amor. Comece pelo amor por aquelas pessoas que você realmente já ama, da sua família, seus amigos. Depois, comece a buscar também orar pelos seus vizinhos, pelos seus colegas de trabalho. Peça a Jesus que coloque amor no seu coração pelas almas perdidas. E pouco a pouco essa lista de pessoas por quem você deveria orar, com certeza vai aumentar. Que Deus abençoe muito a sua vida e lembre-se que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e que Jesus nos diz que deveríamos orar as pessoas. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.